versículo 15. Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Amém? Estarei lendo. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Antes de dar continuidade na palavra, queria explicar um pouquinho para os irmãos o que aconteceu antes disso. O povo de Israel estava no Egito e estava passando por um momento de escravidão no Egito. E o Senhor, vendo as aflições, a aflição que os seus filhos estavam passando, que o povo de Israel estava passando, o Senhor tirou o povo de Israel da terra do Egito, que é casa de servidão, e levou para o deserto. E nisso não foi fácil, porque o coração de Faraó estava endurecido e o Senhor teve que mandar 10 pragas. E depois das 10 pragas que o Senhor mandou no Egito, aí o Faraó deixou que o povo fosse livre para adorar o Senhor. E aí, nessa caminhada, o povo de Israel foi caminhando e caminhando no meio do deserto. Eles adoraram ao Senhor com a festa, a Páscoa, né, que é uma festa que representa a liberdade que o povo de Israel teve naquele dia. Gostaria de pedir para os irmãos, em nome de Jesus, pode se assentar. Amém, irmãos. Me perdoem, em nome de Jesus. Amém? E nisso o Senhor tirou o povo de Israel da terra do Egito, porque ele viu a aflição que o povo estava passando, né? E aqui vai nos dizer, versículos antes, que Israel se arrependeu e começou a perseguir o povo de Israel. Faraó se arrependeu e começou a perseguir o povo de Israel de novo. E aqui no versículo 8, vai nos dizer: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. E isso me chama a atenção. O povo de Israel tinha saído da terra do Egito e estava marchando corajosamente para o Senhor, né? E lindo é ver isso, quando as pessoas estão marchando corajosamente, sabendo que Deus livra, que Deus cuida. Só que Faraó se levantou contra o povo de Israel, levantou cavalos e carruagens para ir atacar o povo de Israel. E nisso, aqui no versículo 10, vai nos mostrar que o povo estava andando corajosamente, mas no momento em que eles olharam para trás e viu o exército de Faraó, eles falaram: Moisés, por que você me tirou da terra do Egito? Não tinha lá sepultura e você me trouxe aqui, você trouxe eu aqui para que a gente morresse? Não tem sepultura lá no Egito e você me trouxe aqui no deserto para morrer? Só que, irmãos, quando Moisés chega para Faraó pela primeira vez, ele fala assim: olha, deixe que o povo do Senhor seja livre para o adorar. Então, o Senhor não trouxe o povo de Israel para morrer no deserto. O Senhor trouxe o povo de Israel para o adorar, né? Então, quantas das vezes estamos andando corajosamente na nossa caminhada e aí levantes acontecem, e o que o Senhor quer dizer para nós esta noite: mesmo que inimigos se levantem contra as nossas vidas, a gente não pode esquecer quem é o Deus que nos tirou da terra do Egito. O Deus que nos tirou com a mão forte da terra do Egito é o mesmo Deus que está com a gente no meio do deserto, porque o Senhor é poderoso. Então o povo de Israel já estava pensando em morte, quando falou assim: olha, o Senhor está dizendo, eu não trouxe você aqui nesse deserto para morrer, para perecer. Eu trouxe aqui para me adorar, para me servir. Então, irmãos, o cenário que o Senhor quer trazer para a gente esta noite é o deserto. Muitas das vezes passamos por dificuldades e levantes nas nossas vidas, mas o Senhor quer dizer que no deserto Ele trouxe também para adorar. Porque quantas das vezes a gente está no meio do deserto, passando um processo muito grande,
E o Senhor só quer simplesmente que a gente o adore enquanto Ele cuida. Enquanto a gente adora Ele, mesmo no meio do deserto, parece ser algo impossível. Mas enquanto a gente adora Ele no meio do deserto, Ele cuida. Cuida da casa, cuida do trabalho, cuida do coração, cuida das nossas vidas. Então a gente precisa saber, entender que o Senhor não nos trouxe nesse deserto para morrer. Ele quer algo de nós. E eu fui lendo, o Senhor foi me revelando que deserto é lugar de preparo, é lugar de reconhecer o Deus que Ele é nas nossas vidas, e também é o lugar do Senhor ver quem somos nós, de nos reconhecer, do Senhor. Deserto também é lugar do Senhor saber quem somos, se somos fiéis a Ele, se somos avantes e corajosos. Então, o deserto o Senhor não te trouxe nesse deserto para morrer, mas trouxe com o propósito de você se preparar. Ele está te preparando para algo lá na frente. E também Ele pode ter... Ai, Senhor, me ajude. Ele pode ter te trago aqui nesse deserto também para você reconhecer que Ele é Deus na sua vida. E também para que você possa mostrar ao Senhor quem é você. Para que você possa dizer, olha, Deus, sou fiel, estou aqui em nome de Jesus. Também para fazer que Deus nos reconheça, né? Para moldar o nosso caráter. Porque quantas das vezes o Senhor, graças a Deus, nos tirou da terra do Egito, terra de escravidão, nos tirou do mundo do pecado. E aí Ele nos coloca aqui no deserto para nos preparar. Aleluia, glórias a Deus. Para que a gente também reconheça quem é Deus na nossa vida. E continuando aqui no versículo, o povo de Israel já se desesperou e já se arrependeu, digamos assim. Eles falaram assim no versículo 10. Versículo 10, não, irmãos. Aqui no versículo 12 do capítulo 14. Não foi isso que dissemos a você no Egito? Eles estavam dizendo a Moisés, né? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Mas como já estava dizendo, o Senhor não trouxe o povo de Israel para morrer ali naquele deserto. E aqui já dá para ver que, basicamente, o povo de Israel se arrependeu de sair do Egito e ir para a terra, de sair do Egito e seguir o Senhor no deserto para o adorar. E o que o Senhor colocou muito forte no meu coração é que, irmãos, a gente não pode deixar que os processos que a gente passa no deserto façam com que a gente queira voltar para a terra do Egito. A gente não pode permitir que os levantes que aparecem no deserto façam com que a gente se arrependa e queira voltar para o Egito. Irmão, a gente precisa colocar no nosso coração que voltar para o Egito não dá mais, porque não conseguimos mais viver sem Jesus, não conseguimos mais viver sem Ele. O Egito, irmãos, representando para nós hoje, é o mundo onde, quando estávamos lá presos por correntes do pecado, o Senhor nos resgatou, Ele teve de misericórdia, Ele ouviu a nossa aflição que estava no nosso coração, Ele nos tirou daquele Egito com misericórdia, mas nos trouxe para um deserto, para nos preparar para algo. O Senhor, aleluia, Ele não se engana, o Senhor, Ele não... Aleluia. O Senhor, Ele não se engana, irmãos. Ele te trouxe para esse deserto e não foi para morrer. Foi para que você ficasse preparado. Foi para te preparar para uma obra que Ele te tem lá. E a gente sabe que o povo de Israel saiu já com destino, né? O Senhor estava prometendo para eles uma terra que mana leite e mel. Então, a gente sabe que estamos aqui no meio do deserto, mas não estamos sem destino. Temos um alvo, temos um destino. Só que, para ir para esse alvo, não podemos chegar lá de qualquer maneira. Então, é isso que, muitas das vezes, o Senhor não coloca nos desertos. Sabe para quê? Para que tudo aquilo que Ele precisa tirar, tudo aquilo que não nos permite entrar no nosso alvo, aleluia, glórias a Deus, saia. Porque o Senhor vai moldando o nosso caráter no meio do deserto. O Senhor vai fazendo a gente, aleluia, reconhecer. O Senhor vai preparando a gente para ir para o nosso alvo, que é Jesus Cristo, para a eternidade, irmãos. Então,
o povo de Israel aqui falando de morte, mas o Senhor tinha planos grandes para ele. O Senhor falando de morte, mas o Senhor tinha a terra de Canaã para dar para eles. Uma terra que mana leite e mel. E quantas das vezes nos desesperamos, enquanto o Senhor tem coisas tão grandes para as nossas vidas, a gente coloca a morte no meio, mas a gente precisa entender. A gente precisa entender que a última palavra é do Senhor. Não é nem a minha, não é nem a dos inimigos, mas é do Senhor. Mas é claro, para isso também precisamos nos posicionar da maneira correta. Amém? E aqui, no capítulo 13, Moisés responde para o povo, olha, não temas. O povo se desesperou, olhou para trás, viu lá o exército de Faraó, já começou a murmurar, já começou a estremecer. Aí o Moisés olha para o povo e fala assim, olha, não temas, você vai ver o que o Senhor vai fazer nesses egípcios. Vocês nunca mais verão esses egípcios. Aí no 14 o Moisés fala assim, o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. E aqui no versículo 15 o Senhor fala para Moisés, por que está clamando a mim? Diga ao povo de Israel que marchem, né? E aí eu li isso, eu falei assim, meu Deus, mas não é bom? A gente precisa clamar ao Senhor, né, Pai? Então, por que o Senhor falou isso para Moisés? E aí eu entendi, aí o Senhor colocou no meu coração para ler o versículo anterior, que é o 14 e o 13. Moisés já estava preparado. Moisés já tinha dito para o povo, olha, não temas, o Senhor, aleluia, glórias a Deus, vai vencer os egípcios, o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Então, o Senhor quer nos trazer para nós essa noite, que é bom clamarmos e adorarmos a Ele. Chegamos na presença dEle, e fazemos perguntas, o Senhor nos responde, nos dá estratégia para essa situação. E aí o que precisamos fazer com isso? Não é clamar novamente. Se o Senhor já nos deu estratégia para o que fazer nessa situação, a gente precisa se levantar e prosseguir, né? Não estou falando para os irmãos que não tem que clamar e tudo mais, mas entenda que muitas das vezes chegamos com o nosso coração com uma dúvida, com uma dor do que fazer, o Senhor responde, e aí o que a gente faz com a resposta de Deus? Parece que a gente acaba até ignorando e ainda continua orando por aquilo, e o Senhor está lá, está respondendo. Então, irmãos, o Senhor está dizendo para nós essa noite, clamamos ao Senhor, Ele responde, deu a estratégia, o nosso próximo passo é ir avante com aquilo que Ele nos entregou. Amém? E continuando aqui, aleluia, na história, na passagem, o Senhor também dá estratégia no meio do deserto. A gente pode ver aqui que no versículo 19, o anjo que estava na frente do povo e a nuvem que estava diante do povo foi para trás. E aí o exército de Faraó e o povo de Israel não se aproximaram. Então o Senhor envia a estratégia. O Senhor pegou o anjo e mandou ir para trás do povo de Israel, aí pegou a nuvem e também colocou para trás do povo de Israel, para que os dois exércitos, os povos, as pessoas ali, tanto os egípcios como os de Israel, não se misturassem, não conseguissem se encontrar. Então, o que o Senhor me mostra aqui, que num deserto, o Senhor dá estratégia para que o inimigo ele seja repreendido, que ele não venha até nós e faça o mal que ele quer para as nossas vidas. E também a gente pode ver aqui no versículo 24, que o Senhor deu uma outra estratégia para o povo de Israel. Que o Senhor falou, né, para Moisés pegar e estender a mão, e aí o mar se abriu com uma coluna para a direita e uma coluna para a esquerda. E aí o povo de Israel entrou no meio do mar. E também o que isso me chama a atenção, se o Senhor, no meio do deserto, do processo que você está passando, se for preciso para ele te livrar, abrir um mar ao meio, Ele faz isso. O nosso Deus é poderoso, irmãos. A gente precisa lembrar que levantes realmente vai ter, mas o nosso Deus está conosco. Então, se o nosso Deus está conosco, não precisamos nos preocupar, porque Ele nos dá a estratégia, não vai nos dar vitória, vai nos dar a ferramenta certa para lutarmos, para perseverarmos. Amém? E aqui, no versículo 24, como eu estava falando, eu gostaria de ler com os irmãos. Na vigília da manhã, o Senhor na coluna de fogo
e de nuvem viu o acampamento dos egípcios e criou um alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Então o Senhor deu três estratégias, né? O Senhor abriu o mar no meio, o Senhor mandou que o anjo e a nuvem fosse para trás do povo para que o exército não se misturasse, e também ele fez com que os soldados de Israel ficassem com uma dificuldade lá nas rodas dos carros. Aí criou uma dificuldade, o povo de Faraó começou a andar com mais dificuldade, mais lento. Então, para que nós venhamos saber esta noite que passamos por processos difíceis, mas no meio do deserto o Senhor também dá estratégia para que, se o inimigo se levantar contra as nossas vidas, o Senhor ele dá estratégia para vencermos. Amém? E continuando aqui, no versículo 29, o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerras e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muralhas, para a direita e à sua esquerda. Então, aqui a gente pode ver também mais uma estratégia que o Senhor deu para o povo de Israel. Então, como estava dizendo, passamos por momentos difíceis na nossa vida, o Senhor nos coloca, entramos e chegamos até o deserto. Mas a gente precisa entender que o Senhor ele é poderoso nas nossas vidas e que Ele está conosco e Ele conhece o nosso coração. E, então, aleluia, como eu havia dito para os irmãos, o povo de Faraó perseguiu o povo de Israel, só que o Senhor deu mais uma vitória. O Senhor fez com que o exército de Faraó perecesse, né? E aqui, no versículo 30, vai dizer assim: assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia, e Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. O povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Então, como eu havia dito, o deserto também nos serve para que a gente possa reconhecer Deus nas nossas vidas. E aqui o povo de Israel reconheceu o Deus que estava com ele, que é um Deus que abre o mar ao meio, um Deus que faz os seus inimigos perecerem, um Deus que, se precisar enviar um anjo, ele envia, se precisar partir o mar no meio, se precisar parar o sol, ele faz, porque ele é poderoso nas nossas vidas. Amém, irmãos? E aqui, uma coisa que o Senhor me chamou a atenção é que passamos pelo deserto, pelos processos do deserto, e precisamos estar preparados. Se o Senhor nos coloca no meio do deserto, é para que possamos aprender algo, né? Não podemos continuar do mesmo jeito. E aqui, quando o Senhor fala que o povo de Israel, só de ver o exército de Faraó já começou a murmurar, a estremecer, o Senhor me chamou a atenção de não é desse modo que devemos estar no meio do deserto. Precisamos estar preparados. E aí o Senhor me deu uma passagem que fica em Neemias. Aleluia. O povo de Neemias estava reconstruindo, né, as muralhas de Jerusalém. O povo de Neemias o povo de Deus estava numa obra muito grande. Eles estavam reconstruindo algo que foi destruído, né? E aqui o Senhor nos diz
que não devemos ser igual ao povo de Israel, que só de ver os inimigos já começaram a murmurar, começaram a se arrepender e disseram, ai, seria melhor que eu nem tivesse saído da terra do Egito seria melhor se eu nem tivesse vindo aqui e ter ficado lá. Não, não é desse modo que o Senhor quer nos ver no meio do deserto. Precisamos estar preparados, porque, irmãos, nós temos o Senhor e Ele nos capacita e precisamos confiar nisso. Precisamos entender que o Senhor, Ele nos dá a armadura, Ele nos dá a ferramenta certa. Ele não coloca você no meio do deserto e te esquece. O Senhor não te coloca no meio do deserto e te deixa lá, porque o Senhor não se esquece dos teus. Amém, irmãos? Então, o Senhor quer que a gente esteja preparado. Se estamos no meio do deserto é para aprender algo. Então, que nós venhamos essa noite, mesmo no meio dos nossos processos, aprender a estar com as nossas armaduras firmes, a estar com os instrumentos que precisamos estar, no nome de Jesus. E aqui, em Neemias, capítulo 4, versículo 18, vai nos dizer, os construtores, cada um trazia sua espada na cintura, enquanto construíam. Então, o que nos quer dizer? Né? Que temos uma obra e ela não pode parar, mas sabemos que o inimigo pode se levantar contra as nossas vidas. Por isso que é uma mão agindo na obra do Senhor e a outra já estando preparada. Porque se o inimigo ele vier se levantar contra as nossas vidas, precisamos estar preparados. Aleluia, glórias a Deus, para que ele não venha vencer sobre as nossas vidas, mas para que o nome do Senhor venha ser glorificado, para que nós venhamos ter vitória. E a arma que o Senhor quer nos dizer essa noite não é espada ou qualquer outro tipo de arma cortante, irmãos. O que Ele quer nos dizer é que precisamos estar preparados. Lembra que Jesus também passou pelo meio do deserto. Jesus também foi tentado no deserto. Então, que a gente vinha usar as mesmas armas que Jesus usou naquele dia, que foi jejum, foi oração, foi palavra, né? O inimigo veio contra Jesus, querendo tentar ele de qualquer forma, querendo desviar Jesus de qualquer forma do objetivo que Deus tinha para a vida dele. Mas Jesus não permitiu isso. E ele estava lá com as suas armaduras, né, com a palavra do Senhor e com o jejum. E assim devem ser as nossas armas. Então, estamos no meio do processo, estamos no meio do deserto, o inimigo se levanta contra as nossas vidas. E para isso precisamos estar preparados, com oração, jejum e palavra. Precisamos estar firmados na palavra do Senhor, porque ela nos diz para onde vamos ir, o que devemos fazer, o que é certo, o que é errado. A palavra do Senhor nos ensina e precisamos estar em jejum porque isso meio que nos conecta ao Senhor, nos traz para perto do Senhor. E a oração muito mais, ela nos deixa para perto do Senhor. Então, oração, jejum em palavra faz com que nós venhamos ter comunhão com aquele que nos salva, com aquele que nos restaura, com aquele que está conosco. Então, no nome de Jesus, que passando por esses processos que passamos, o Senhor está nos dizendo, olha, se firma, jejue, ore, se consagre a mim. Eu não te esqueci. Muitas das vezes a gente pode olhar e achar que já faz muito tempo nesse deserto, mas o Senhor sabe o tempo certo para tirar do deserto e colocar na vitória. O Senhor sabe o tempo certo. Imagine se a gente está lá no deserto, aí só porque a gente quer, o Senhor nos tira de lá. Só que aí o Senhor vê que a gente ainda não está preparado para as coisas que virão, porque o Senhor sabe do futuro. Então, que nós venhamos nos acalmar, porque muitas das vezes passamos pelos processos e achamos que já estamos nele há muito tempo. Mas, às vezes, é o preparo do Senhor nas nossas vidas. E a gente precisa entender que o Senhor não se esquece dos teus. Ele não te trouxe no deserto para perecer. Ele quer te preparar para algo. Quer que você reconheça Ele, quem é o seu Deus, para que quando vierem a vocês e perguntarem que Deus é esse, você tenha experiências para contar. Vou te dizer que Deus é esse. Amém? Assim como eu imagino que o povo de Israel podia ter contado já a grande experiência que o Senhor tinha feito na vida deles. Tanto lá ainda dentro do Egito, como no deserto, né, que o Senhor abriu o mar, enviou as 10 pragas, porque o Senhor é poderoso. Então, que venhamos
cada um tem passando pelo seu processo no deserto, nós venhamos estar firmados e nos consagrando cada vez mais no Senhor e entender que se o Senhor nos colocou lá no deserto foi para nos preparar, foi para algo, foi com objetivo. Não foi para nos colocar lá no deserto, não foi para nos colocar ali naquele processo e esquecer de nós e que pereçamos. Não foi para isso que o Senhor nos trouxe até aqui. E então que venhamos estar preparados e confiar no Deus que temos nas nossas vidas. E entender que o Senhor tem um alvo. Israel tinha um alvo, que era a terra de Canaã. E nós também temos um alvo. E que nós venhamos perseverar, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das perseguições. E o Senhor nos diz, né, que no meio das dificuldades que vocês estão passando, ou das complicações que vocês estão tendo, se for preciso dar estratégia, se for preciso abrir o mar, Deus faz isso para que não deixe que ninguém toque em você, porque você é de Deus, o Senhor cuida daquele que é de Deus, o Senhor cuida dos teus. Amém? Então, concluindo, no nome de Jesus, que no meio desse processo, muitas das vezes difíceis que estamos passando, venhamos confiar no Deus que temos e entender que temos um alvo que é Jesus Cristo nas nossas vidas e que venhamos estar preparados, sempre jejuando, orando, firme na palavra do Senhor, porque o Senhor tem obras grandes nas nossas vidas, mas precisamos também nos posicionar. Então, que Ele venha e que nós também venhamos dar liberdade para que o Espírito Santo de Deus venha tratar e trabalhar nas nossas vidas. E assim, irmãos, te digo, não desista, porque eu sei e creio que vai valer muito a pena. E que toda essa dor e toda essa dificuldade que estamos passando aqui, o Senhor, vai valer tudo a pena. Precisamos focar em Jesus e aleluia, lembrar que o céu ele é tomado à força, né? Então que aquilo que Jesus nos deu, que foi uma oportunidade de ir para o céu, Jesus derramando ali o seu sangue por nós, nos dando ali essa oportunidade, irmão, Jesus salvou as nossas vidas, Ele nos deu uma oportunidade de sermos salvos, estávamos todos condenados, mas Jesus veio, derramou o seu sangue por nós e entregou uma oportunidade de irmos para o céu, e precisamos lutar por essa oportunidade. Precisamos também nos posicionar, porque Jesus já fez, mas também cabe a nós também nos posicionarmos, nós criarmos o alvo que é Jesus Cristo. No nome de Jesus, então diga, irmãos, lute por aquilo que Deus te deu, lute por aquilo que Jesus deu oportunidade para vocês, porque eu creio que vai valer a pena. Não deixe o inimigo, não deixe a dificuldade tirar, roubar aquilo que o Senhor deu para você. Não deixe, irmão, não deixe. Eu sei que não é fácil, sei que muitas das vezes aperta e a gente às vezes nem consegue entender o porquê, mas precisamos confiar no Senhor e saber que Ele trata e que Ele cuida dos teus e que Ele não vai deixar perecer. E precisamos também entender que nós precisamos nos posicionar, independente de tudo. Nosso alvo é Jesus Cristo, a nossa terra não é aqui, somos estrangeiros e temos moradas numa terra restaurada. Então precisamos entender que toda essa dor, às vezes, todo esse choro, todas essas lágrimas que são derramadas, todas essas preocupações que afligem o nosso coração, vai se acabar. E um dia só vai ser glória e aleluia, só vai ser exaltação ao nosso Jesus. Então, permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida. Permita que o Senhor, o que Ele tem, o modo que Ele está moldando o seu caráter, permita tudo isso. Porque Ele sabe o que precisa ser retirado e Ele sabe aonde precisa tocar para que você possa ir para a terra onde Ele está te preparando, terra que mana leite e mel. Amém, irmãos? E assim eu gostaria de pedir para os irmãos colocarem as mãos nos seus corações, fecharem os olhos e meditar no Senhor, no nome de Jesus, que eu estarei orando e que o Senhor venha trabalhar sobre cada coração. Pai, estamos aqui para pedir que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas. Senhor, estamos no meio do deserto e muitas das vezes parece tudo perdido. Muitas das vezes parece que chegou a morte e o ponto final já chegou. Mas nos ajude a entender que o Senhor é Deus nas nossas vidas. Nos ajude a entender que
ainda há esperança e que precisamos prosseguir. Nos ajude a entender e a perseverarmos, porque assim como o Senhor disse, Jesus, aqueles que perseveram até o fim, esses serão salvos. Nos ajude no meio dos processos difíceis que passamos, para a sua honra e sua glória, Deus, que venhamos perseverar, que venhamos continuar, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu também gostaria, ainda estou com um tempinho, de cantar o louvor. E se os irmãos ainda quiserem estarem meditando e falando com o Pai, amém? Aleluia. Quero ser como criança. Aí se você conseguir me acompanhar. Fica tranquilo. Só se vocês conseguirem me acompanhar, tá bom? Se vocês conseguirem me acompanhar. E se vocês quiserem, meditem ao Pai. Porque Ele é aquele, irmãos, que ouve as nossas orações e sabe das nossas dificuldades e é o único que pode nos ajudar. É o único que pode trazer forças no meio das nossas fraquezas, o único que pode trazer vitória no meio de algo que a gente só consegue enxergar a derrota. Então, medite ao Pai, fale com Ele em nome de Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em
Abraça-me, Senhor, abraça-me, Senhor, pra eu continuar, Senhor. Sem ti não posso viver, sem ti não consigo. Preciso de ti, ó Pai, restaura-me, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Abraça-me. Deixa Ele te abraçar nessa noite, irmãos. Abraça-me. Abraça-me com teus braços de amor. Irmãos, aleluia. Rabassure de Candrina Manai. O Senhor cuida de ti, irmãos. O Senhor cuida de ti. Jesus derramou o seu sangue por você. Deixa Jesus te abraçar. Deixa o Espírito Santo de Deus tratar. Muitas das vezes a gente olha para a dificuldade e acaba esquecendo de quem é o nosso Deus. Mas que nessa noite venhamos lembrar quem é o Senhor, o Deus de Israel nas nossas vidas. Ele é poderoso para nos abençoar. É poderoso para abrir o mar e derrubar ele em cima dos nossos inimigos. Em nome de Jesus. Agradeço a minha oportunidade, porque eu não era merecedora de estar aqui, mas o Senhor um dia me tirou da terra do Egito, terra de escravidão, e me trouxe até aqui, onde Ele vem me preparando, nos preparando para ir para a eternidade. Irmãos, a dificuldade ela não é eterna, vai passar, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E que a gente dê uma salva de palmas bem linda para o nosso Deus, para o nosso Jesus e para o nosso Espírito Santo.